Olá! Neste vídeo vou mostrar que gravidade é o mesmo que peso. Vou mostrar também o erro da teoria gravitacional de Newton. Na verdade, este erro foi proposital. Vamos ver o vídeo. A aula de física de hoje é sobre a força-peso. É muito comum no nosso cotidiano, nós ouvimos algumas pessoas dizendo o seguinte: o meu peso é 80 quilos, o meu peso é 50 quilos. Mas, do ponto de vista da física, essa frase está errada. Nós não podemos confundir peso e massa. Então, vamos entender o que é a força-peso e qual que é a diferença dessa força-peso para a massa dos objetos. O peso de um corpo equivale à força necessária para impedir que esse corpo caia livremente. Ou seja, para segurar um objeto, eu preciso fazer uma força impedindo que esse objeto caia livremente. Essa força que eu faço para impedir a queda do objeto equivale justamente à força-peso do objeto. Então, o peso equivale à força que eu preciso fazer para manter um objeto suspenso, para segurar um objeto e impedir que ele caia livremente. Isso significa que a queda de um corpo depende do meio em que este se encontra. O peso equivale à força de atração gravitacional que existe entre os corpos e a Terra. Atenção! É neste ponto que entra a mentira imposta por Newton. Objetos mais pesados que o ar caem? Lógico, é um fenômeno natural. O fato é que a gravidade, ou seja, o peso de um corpo, ou elemento, não ocorre pela suposta atração da suposta Terra-bola, como foi falsamente teorizado. É só uma teoria mentirosa. Seguindo. Olha só, a força-peso possui o mesmo módulo, o mesmo valor numérico da força gravitacional que atua sobre um corpo. De acordo com esta explanação do professor, podemos concluir que o peso é o mesmo que gravidade. A teoria da força de atração gravitacional é apenas uma suposição que nunca foi verificada nem comprovada no mundo natural. O peso, além de possuir o mesmo módulo da força gravitacional, ele possui a mesma direção, vertical e o mesmo sentido. Atenção! Aqui vai a explicação para os planistas que têm medo da gravidade. O professor falou, força gravitacional, e está correto. Força gravitacional é um fenômeno natural. Todos sabem que um corpo mais pesado que o ar cai. Isso é um fato. A teoria sobre este fato, ou fenômeno, é a mentira da atração proposta por Newton. Será que é tão difícil de entender? Que tal usar um pouco do cérebro? O peso é a força gravitacional que atua sobre esse corpo. Pode ser entendido como força gravitacional que atua sobre o objeto. Atenção, mais uma informação. A força gravitacional que atua em um corpo em queda livre não é nenhuma força externa, como foi teorizada por Newton. A força que desloca, ou move um corpo, ou elemento no meio, é o seu potencial energético constituído pela sua massa, que depende de seu volume e sua densidade, e o meio. Não se esqueçam que tudo tem a ver com o meio onde se encontra o corpo, ou elemento. Mais uma vez fica claro que o peso é o mesmo que gravidade, tanto na origem da palavra como no mundo natural. E quando ele fala sobre a força-peso, qual é a sua direção? Você já estudou pressão hidrostática e o nivelamento natural dos líquidos? Se não, faça isso. Não há dúvida que a teoria gravitacional de Newton é um engodo acadêmico para encobrir que a superfície da Terra é plana e horizontal. O principal objetivo deste vídeo é mostrar que gravidade é o mesmo que peso, e o erro proposital de Newton é que a direção da força-peso aponta perpendicularmente para a superfície plana e horizontal da Terra, e não para o suposto centro da Terra esférica. Vou ficando por aqui, na descrição do vídeo tem mais informações.